Então, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é sobre adjunto adverbial. Nós estudamos os termos integrantes da oração e hoje nós vamos estudar os termos acessórios. O que são esses termos acessórios? São termos que eles não vão fazer tanta importância assim para a nossa oração. São termos apenas a mais, acessório. Quando você coloca um brinco, esse brinco, ele vai modificar em você o quê? Né? Na sua pessoa, na sua personalidade. Ele não vai modificar em nada. Ele vai apenas trazer o quê? Um acessório, um brinco, um anel, são acessórios. E aqui nós temos o adjunto adnominal, que é um acessório para frase, o adjunto adverbial e o aposto. Hoje nós vamos ficar voltados ao ensino do adjunto adverbial. Então, olha só, vou colocar para ele já sai. Então, vamos lá, do início de novo. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um termo acessório e que trabalha em termos de uma circunstância. Quais são os termos acessórios da oração? Né? A gente tem o adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Então, o adjunto adverbial ele é um termo da oração que modifica ou intensifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, atribuindo-lhes uma circunstância, podendo dar uma ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. Então, aqui, o adjunto adverbial ele vai trabalhar com o verbo, com adjetivo ou com outro advérbio. Ele jamais irá trabalhar com um substantivo. Adjunto adverbial ele não trabalha com substantivo. Então, seguindo o exemplo. Eles se respeitam muito. No primeiro exemplo, a gente tem a forma verbal respeitam. Muito é o nosso adjunto adverbial que está ligado ao verbo, está trabalhando com o verbo. Seu projeto é muito interessante. Eu tenho muito trabalhando com um adjetivo interessante. E no terceiro exemplo, eu tenho muito. O time jogou muito. O time jogou muito mal. Muito está trabalhando com o advérbio mal. Então, eles se respeitam muito, muito trabalhando com o verbo. Seu projeto é muito interessante, muito está trabalhando com um adjetivo. E no terceiro, o time jogou muito mal, está trabalhando com um advérbio. Então, eles trabalham com essas classes gramaticais. Jamais o adjunto adverbial vai trabalhar com substantivo, ele trabalha com verbo, adjetivo ou outro advérbio. Vamos aos próximos exemplos. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã indica tempo. Quais são os advérbios que indicam tempo? Amanhã, hoje, ontem. São advérbios que indicam tempo. Quando ele fala amanhã voltarei de bicicleta é o meio que ele vai voltar. Amanhã voltarei a cavalo, voltarei de bicicleta, voltarei de carro. É o meio que ele está voltando. Observe que a gente consegue fazer essa identificação através do sentido que ele traz na frase. Não precisa exatamente você decorar, falar assim, esse advérbio aqui é de lugar. Esse advérbio aqui, os advérbios de lugar são esses. Se você conseguir identificar na frase, entender e interpretar essa oração, você consegue saber do que ele quer, de qual advérbio ele se trata, se é um advérbio de tempo, de meio ou de lugar. Aí, continuando na mesma oração. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Aquela velha praça indica o quê? Lugar. Poderia ser um nome de um local. Amanhã voltarei de bicicleta a Brasília, a Taguatinga, sei lá, poderia colocar algum outro lugar aqui para substituir. Então, esses termos que estão em destaque, olha o tanto de advérbio que eu tenho aqui. Amanhã, de bicicleta, aquela velha praça. Eu tenho 3 advérbios numa oração só. Sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos acima podem ser classificados em, olha a classificação, adjunto adverbial de tempo, amanhã,
é um adjunto adverbial de tempo. De bicicleta é um adjunto adverbial de meio. Aquela velha praça, adjunto adverbial de lugar. Então, essa aqui seria a classificação dos termos acima. O adjunto adverbial pode ser expresso por, olha só, advérbio. O balão caiu longe. Longe é um advérbio. Locução adverbial. Locução adverbial é o quê? Algo que indica o advérbio mais uma preposição. Ó, o balão caiu no mar. Eu tenho a preposição contraída, né, em, mais o artigo o. A preposição que gerou o no. O balão caiu no mar. Ou por uma oração. Se o balão pegar fogo, avisem-me. Esse tipo de oração aqui, a gente vai ver mais contextualizado depois. É observação. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Porque existem casos que há diferentes possibilidades de interpretar esse adjunto adverbial. Olha só o exemplo. Entreguei-me calorosamente àquela causa. Quando eu coloco calorosamente, ele é um adjunto adverbial, mas ele pode ser de modo, como que eu me entreguei? Entreguei calorosamente, ou de intensidade, né? Então, às vezes, o adjunto adverbial ele vai gerar uma certa confusão na sua interpretação. Parece uma fórmula de expressar, ao mesmo tempo, as duas circunstâncias. Ó, calorosamente aqui, parece que ele está interpretando o modo e a intensidade ao mesmo tempo. Então, às vezes, vão ocorrer frases que vão ter mais de uma interpretação para esse advérbio, para esse adjunto adverbial. Então, é importante, é fundamental que vocês levem em conta o contexto da oração onde estão inseridas o seu adjunto adverbial, tá? Você precisa saber qual o contexto que ele está inserido para que você entenda e saiba identificar o seu significado naquela oração. Então, olha aqui. Coloquei aqui alguns exemplos de adjuntos adverbiais. De lugar, aqui, lá, perto, longe. Exemplos. Estou morando numa chácara. Estou morando aqui. Estou morando longe. Seria adjunto adverbial. Adjunto adverbial aqui, né? Trabalhando com o verbo. Adjunto adverbial de tempo. Agora, sempre, nunca, à noite, de vez em quando, de manhã. Ó, o exemplo, viajarei em abril, viajarei em dezembro, viajarei nunca, sei lá, viajarei de manhã, pela manhã. Então, adjuntos adverbiais, trabalhando aqui com o verbo, nessas orações que eu coloquei como exemplo. Adjunto adverbial de modo mal, assim, devagar, às vezes. Aliás, às pressas. E o mente, né? O mente, quando ele vai fazer a palavra terminada com mente. Por exemplo, ó, vou colocar aqui os exemplos e eu faço um exemplo com esse mente. Ó. Minha mudança foi feita às pressas. O modo que a minha mudança foi feito foi como às pressas. Eu não estou conseguindo lembrar agora uma adjunta adverbial com mente. Deixa eu pensar aqui. Alguém consegue lembrar aí de algum adjunto adverbial? Minha mudança foi feita calmamente, né? Poderia ser. Tranquilamente. Agora, adjunto adverbial de intensidade. Pouco, bastante, muito. Gosto muito desse lugar. Gosto pouco desse lugar. É um adjunto adverbial que indica a intensidade que eu gosto. Adjunto adverbial de negação. Não, de modo algum. O nunca também poderia ser que uma adjunto adverbial de negação. Olha, não pretendo assistir à aula. Não é um adjunto adverbial de negação. Não pretendo voltar para a civilização. Não pretendo voltar às aulas presenciais. Não, adjunto adverbial de negação. Afirmação. Sim, certamente, realmente. Certamente farei a tarefa. Certamente voltarei às aulas presenciais.
Dúvida, talvez, eventualmente, acaso, talvez eu estude mais. Causa, por quê, por causa de, por, pois, devido a, em razão de e com. Com o calor, o poço secou. Qual foi o motivo, qual foi a causa que o poço secou? O calor. Por causa do calor, o poço secou. Então, eu tive uma causa e aqui a consequência dessa causa, né? Porque estava tão quente, o calor estava tão insuportável que o poço secou. Então, o adjunto adverbial de é causa. Não precisa vocês decorarem tudo isso aqui. Eu quero só que vocês consigam entender e aplicá-los nas minhas orações. E quando vocês forem fazer as atividades, tentar interpretá-las e dizer de qual adjunto adverbial estou me referindo. Adjunto adverbial de instrumento, com uma tesoura, de faca, a caneta. Rodrigo fez o corte com a faca. Júlia fez a atividade a caneta. Então, seria um adjunto adverbial de instrumento. Então, não se preocupe em decorar os exemplos. Tentem compreender o contexto que o adjunto adverbial está inserido